Inicialmente, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a prática clínica em audiologia 1. Hoje é o último encontro que nós vamos fazer nesse formato. Nós já combinamos com vocês, né, Prof. Fernanda e eu, que a partir do próximo encontro vocês dão uma olhadinha nos casos antes. Então, a Prof. Fernanda já postou no Moodle, vocês já têm acesso, para a gente poder fazer os diálogos aproximando ao máximo do que seria a realidade, né, se nós estivéssemos lá no ambulatório, seja na clínica ou no hospital. Então, eu vou começar a compartilhar aqui o último caso, né, desses que vocês já tinham. Então, o terceiro caso aqui, eu dei o nome de Júlia para a paciente. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 55 anos. Ela veio com queixa de dificuldade auditiva e zumbido bilateral, além de vertigem, há cerca de 1 ano. Ela nega desconforto a sons intensos, episódios de otite, exposição a ruído, medicação e ototoxicidade. Tudo isso ela nega. E na meato, estava tudo bem. Então, quando a gente escuta ela, né, dificuldade auditiva e zumbido, a gente logo já pensa numa perda de audição, em função dela já vir dizendo que tem dificuldade auditiva. Em relação ao zumbido, 90% dos pacientes que têm zumbido têm perda auditiva, ou em frequência isolada, ou em perda auditiva instalada mesmo no grau, pela OMS, que é o que a gente está usando. Mas não necessariamente. 10% aí pode ter limiares normais. Gente, eu quero só fazer um destaque e deixar sublinhado uma coisa para eu não esquecer. Teve o EIA, né, o Encontro Internacional de Audiologia, agora segunda, terça e quarta, terminou ontem, e foi muito bacana, assim. A modalidade online não deixou nada a desejar em relação à modalidade presencial, só ficaram faltando os abraços, assim, com as pessoas queridas, mas em relação ao conteúdo, à organização, foi tudo muito bacana. E eles bateram muito, muito, muito na tecla da importância das emissões otoacústicas em paciente com zumbido crônico. Aquele paciente que é possível captar emissões, né? Captarmos. Então, no caso dessa paciente, a gente poderia captar as emissões otoacústicas por produto de distorção, porque na transiente, talvez ela até tivesse transiente aqui, ó, por conta dessas respostas, 25, 20, 25. Talvez até... Oi, Fê? Mi, acho que tu não tá compartilhando a tela. Agora que eu vi, desculpa, porque eu tava com o meu caso aberto aqui também. Queijo de ali. Travou, vamos de novo. Tá. Eu não sei o que acontece, que eu peço para compartilhar, eu clico no compartilhar e ele trava. Agora tá vindo, agora deu. E daí ele começa, você está apresentando para mim e depois ele trava. Ah, então, tá, agora sim. Ai, desculpa, pessoal, também já devia ter avisado, não me dei conta. Imagina, a gente vai de novo, mas a história clínica dela é o que eu acabei de ler, o mais importante aqui é o audiograma, né? E eu estava comentando da questão do EIA, que eles trouxeram muito destaque para a importância das emissões otoacústicas nos pacientes com zumbido crônico. A mesa que eu participei foi de laudo, e eu acho que eu tinha comentado com você sobre isso, né? Foi muito bacana, então realmente, assim, a bandeira nacional é para que a gente use a OMS 2020, e eu queria deixar isso sublinhado com vocês, porque quando vocês fazem prática clínica em áudio 1, áudio 2 e áudio 3, na rotina, a gente recebe muitos pacientes com zumbido e nós não temos, assim, como procedimento instalado nosso na prática clínica em audiologia fazer emissões nos pacientes com zumbido crônico. Nós fizemos a áudio, a imitância, e fechamos o laudo, fizemos as orientações, fizemos aconselhamento, mas nós não fizemos avaliações complementares por conta de tempo. Então, eu queria deixar isso registrado com vocês, porque existe uma forte indicação, a recomendação é clara e com evidência científica da importância das emissões aí dentro do auxílio diagnóstico e dessa possibilidade de progressão de perda auditiva, de monitoramento audiológico, mas eu vou ficar sempre atenta, eu e a professora Fernanda ficaremos sempre atenta, se der tempo, faremos.
Se não, a grande maioria dos pacientes, eles ficam em acompanhamento no ambulatório de zumbido. Nós fizemos as avaliações complementares lá. Mas, nesse caso, eu estava falando que se nós fizéssemos emissões, talvez tivesse emissão transiente por conta dessas 3 respostas aqui boas da esquerda e essas 3 boas da direita, porque lembram, né, a emissão transiente é aquele clique que vai, estimula a cóclea como um todo, e vem uma resposta global da cóclea. A gente não tem especificidade de frequência. Então, não sei se teria emissão aqui, mas o produto de distorção teríamos mais chance de que aparecesse. Quando eu digo não sei se teria emissão transiente, o produto de distorção teria mais chance por conta de que ele aparece em limiares aqui até 45, 50 dB. Então, aqui, se o paciente já tem mais lesão do que o audiograma está mostrando, as emissões autoacústicas para o produto de distorção nos mostrariam isso, caso elas estivessem ausentes, por exemplo. Então, a importância da emissão é nesse sentido, é com esse papel, para antecipar e monitorar esse sistema auditivo periférico pré-neural. Então, lembrem disso, porque é uma coisa que a gente fala assim, talvez não com tanta ênfase na disciplina de avaliação de audiologia 2, quando vocês têm emissões autoacústicas. A gente passa por todas as aplicações das emissões autoacústicas, mas talvez não com tanta força, como foi falado no congresso agora, nesses 3 últimos dias aí, então bem recente. Tá, gente? Então, dessa paciente, da Júlia, como que traz ela é ouvir mal e zumbido, aí está a avaliação audiológica, né, que sempre é por ela que os otorrinos começam, quando o paciente tem zumbido crônico. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos alguns limiares normais até 1000 Hz, e a partir de 2000, todos têm, na verdade agora por 20, né, só tem um limiar normal aqui, desculpa, tem um limiar normal aqui, e as outras frequências todas têm perda auditiva. Aqui 2 limiares normais, normal, e o resto tudo tem perda auditiva. Gente, vocês observam aqui que o mascaramento, ele tá bilateral. Então, foi aplicado ruído mascarante na via aérea da esquerda para retestar a VO da direita, e foi aplicado ruído mascarante na orelha direita para retestar a VO da orelha esquerda. Então, se nós fôssemos simular essa situação, a Júlia chegou, nós fizemos meatoscopia, fizemos anamnese, ou primeiro anamnese, depois a meatoscopia. Em todas essas anamneses aqui, ficou faltando mais informações sobre o estado geral de saúde do paciente, né? Se ele tem alguma doença ou se faz algum tratamento, aqui fala que não toma medicação, né? Mas é sempre importante a gente ter na história se tem diabetes, colesterol, problema hormonal, principalmente quando é mulher. Então, dentro dessa simulação, né, recebemos o paciente, a gente faz o acolhimento por meio da anamnese, faz a meatoscopia, começa o exame. As orelhas são muito simétricas, mas se vocês observarem o limiar de reconhecimento de fala aqui na orelha esquerda, ele é melhor. Então, vamos partir do princípio que a Júlia falou que a orelha esquerda é melhor e que vocês começaram pela orelha esquerda, porque é assim, né? Ou a direita ou a melhor orelha. Captamos a via aérea da orelha esquerda, via aérea da orelha direita. Se a Júlia disse que a orelha esquerda é a melhor, nós colocamos o vibrador aqui, nesta mastoide, para captar essas ósseas. Aqui está em 15, aqui está em 20, então não foi marcado e também não deve ter sido, não deve ter feito a busca de VO nessas frequências. E tem as VOs aqui. Se não buscou VO em 500 e 1000, possivelmente ela não trouxe nada de orelha média, e ela disse aqui, né, que não teve nada de episódio de otite. Então, ela também não deve ter falado de rinite, sinusite, nada disso, que possa interferir em vias aéreas e em tuba auditiva, e, consequentemente, não falou nada de sensação de ouvido tampado. Captamos as vias ósseas, então. Foi colocado primeiro o vibrador aqui.
na orelha esquerda. Aqui já está mascarado, então não tem como saber onde estavam essas ósseas antes do mascaramento. Mas mascarado, aqui está em 15, aqui está em 30, aqui está em 20, aqui está em 35, aqui está em 15 e aqui está em 35. Então, é tudo gap. Gap, gap, gap. Desse lado, 20, 40, 25, 40, 20, 35. É tudo gap. Gap, gap, gap. Alguém anima falar pra gente, pra mim e pra professora Fernanda, o que será que são esses gaps numa paciente que não tem história de orelha média e que vem por dificuldade auditiva e zumbido? Vocês conseguem pensar em alguma coisa para esses gaps e para o mascaramento ter sido aplicado dos dois lados? Não? Então vamos lá. Vamos descer. Gente, aqui, ó, na curva timpanométrica, tem um traço. Se tem um traço, a gente vai lá nas observações buscar alguma coisa, né? Então, aqui, ó, não foi possível realizar timpanometria da orelha direita e, consequentemente, precisa dos reflexos da orelha esquerda, pois não foi possível vedar a orelha da paciente. Se não foi possível vedar, ou foi um problema nosso, enquanto examinador, que a gente não conseguiu achar a sonda adequada, ou a paciente tem uma perfuração timpânica muito estranha, porque não tem história de alteração de orelha média, mas tem muitos casos que realmente a gente não consegue vedar, mesmo trocando a sonda e trocando mãos, como eu digo, né? Sai a mão de um aluno, entra a mão de outro aluno, daí vem a professora, daí vem o pós-graduando e ninguém consegue vedar. Isso acontece às vezes, não é para acontecer, mas acontece, mesmo com diferentes tamanhos de sonda. E aqui, ó, a gente tem uma curva timpanométrica ainda do tipo A, mas com um pouquinho de negatividade, muito pouco, é do tipo A. Então, gente, voltando para a minha pergunta em relação aos gaps, não dá para explicar. Não sei se a prof. Fernanda quer falar alguma coisa, mas quando eu procurei os casos para nós dialogarmos, eu também pensei em coisas que não estão descritas nos livros, assim. A gente, às vezes, encontra gap aéreo ósseo com curva timpanométrica do tipo A, sem uma história clínica do paciente que fale sobre alguma questão de orelha média. Então, assim, a primeira coisa que brilha clinicamente nos nossos olhos, quando a gente tem gap e curva A, com ausência de reflexo acústico, é a otoesclerose, pensando em patologia. O comportamento clínico da otoesclerose é esse: gap aéreo ósseo, curva timpanométrica do tipo A, ausência de reflexo acústico, e a cereja do bolo da otoesclerose é o entalhe de Carhart. É entalhe de Carhart? E o entalhe de Carhart em 2000 Hz. Daí vamos voltar e ver os reflexos acústicos de onde foi captado. Então, quando nós colocamos a sonda na orelha esquerda, que foi a que foi possível vedar, a gente tem o contra da orelha direita. Então, teve 3 reflexos contra e ausência só em 4.000. Vamos lá no limiar da orelha direita. Teria limiar para desencadear o reflexo. Então, eu não tive um reflexo em 4.000 Hz aqui, que a gente já volta nisso, que eu quero fazer um comentário com vocês para ver se vocês lembram. Mas dentro, então, dessa pergunta que eu fiz, né? Por que gap bilateral com essa curva A da orelha que foi captada? Não ficou com esse reflexo presente, não ficou um quadro típico da otoesclerose. Não ficou com cara de otoesclerose. Porque daí eu tenho gap, tenho curva A, mas eu tenho reflexo presente da orelha que eu tô captando,
E o entalhe de Carhart é aquela redução, a aproximação do gap na frequência de 2.000 Hz. Então, numa autoesclerose convencional, tradicional, digamos assim, eu tenho um gap, 500 e 1.000, daí esse gap diminui em 2, aumenta de novo em 3 e aumenta em 4. Então, isso é o entalhe de Carhart, é a redução do gap na frequência de 2.000. E, então, não parece isso, não parece autoesclerose. Então, tem uma outra questão que poderia explicar este gap, que é pela presbiacusia mecânica, que daí é uma coisa que fica muito mais subjetiva essa análise, porque na presbiacusia mecânica é possível nós encontrarmos pequenos gaps, só que ela é jovem. Então, a presbiacusia a gente sabe que acomete mais a partir dos 60, 65 anos. Então, dá para descartar também uma presbiacusia mecânica. Então, muitas vezes vocês ficam, prof, mas por que esse gap? Eu já testei, eu retestei, eu coloquei mascaramento certinho e não fechou. Gente, não dá para fechar gap que existe. Então, deixa o gap lá. Eu vou ver se a prof. Fernanda quer falar alguma coisa para a gente conversar um pouquinho sobre esse mascaramento, sobre o índice percentual e sobre esses reflexos acústicos. Oi. Quando eu estava passando os casos e organizando eles, eu fiquei super encucada, porque a presença do reflexo acústico estapediano contra a lateral da direita, né, sendo que eu tenho aquele gap na esquerda, onde está a sonda, com curva timpanométrica tipo A, mas eu imaginei que tu tinha bastante coisa para falar sobre esse caso, daí eu deixei, eu não fiquei perguntando muito, né, mas é como tu disse, tem muita coisa que a gente encontra na prática que às vezes não fecha bem com a literatura, mas sim, para que a gente consiga de repente liberar o exame assim, tranquilo, deve ter sido feito algum tipo de reteste, tudo que estaria dentro do alcance para dar segurança que realmente é isso, embora não se esperasse muito, né? Então, assim, agora eu não tenho, eu estou buscando aqui uma possibilidade, aí depois eu falo. Que, na verdade, gente, o grande recado, assim, que eu pensei quando eu vi esse caso, foi justamente isso. A gente entender que muitas vezes nós testamos, retestamos, então, assim, se vocês estivessem lá na frente, com o paciente, na frente do audiômetro, a primeira coisa que eu ia dizer para vocês é, fizeram a via aérea, fizeram a via óssea, mascararam as vias ósseas, os gaps ficaram ali. Daí vocês veem, prof, o gap está aqui, e vocês já fizeram a curva timpanométrica, por exemplo. Eu digo, gente, já testou mais uma vez a via óssea com mascaramento? Vamos testar mais uma vez com mascaramento. A resposta ficou no mesmo lugar. A curva timpanométrica é a da orelha que nós temos, que é da orelha esquerda. Agora, vamos retestar a via aérea? Vamos ver se a via aérea sobe? Então, a gente também retesta a via aérea para ver se ela sobe. Como disse a professora Fernanda, a gente tenta todos os testes e retestes que o paciente nos permitir, se ele não estiver muito cansado, para tentar fechar esse gap. Prof, por que isso? Por que ficar tentando fechar gap? Gente, o gap, ele demonstra uma alteração do sistema timpanomuscular, ele demonstra que tem alguma coisa naquela orelha média que está fazendo a via óssea mostrar uma melhor reserva coclear quando estimulada diretamente, sem ser pelo caminho da via aérea. E isso faz com que o médico otorrino pense numa possibilidade de tratamento para esse paciente. O que faz o médico otorrino não pedir o tratamento? A curva timpanométrica do tipo A na orelha que foi captada, que é a orelha esquerda. Então, fica incoerente. Eu tenho uma curva do tipo A que me mostra mobilidade normal de orelha média, e eu tenho uma via aérea e via óssea dizendo que esse sistema, quando estimulado por dois diferentes transdutores, tem alguma coisa mal na orelha média. O que a gente faz com esse dilema, que não é o dilema do mascaramento, com esse dilema de fechamento do exame? Lá nas observações, ficou faltando o quê? Os gaps aéreo-ósseo das orelhas direita e esquerda foram testados, retestados e confirmados com a presença da curva timpanométrica do tipo A na orelha esquerda.
A gente tem que avisar nas observações do exame que a gente viu que não estava legal, que a gente viu que não estava certo, mas que nós liberamos o exame porque nós testamos, retestamos e confirmamos. Então, isso tem que estar escrito nas observações. Não dá para o otorrino receber o exame e achar que a gente deixou aquele gap lá passar com curva A e que a gente achou que estava tudo bem, porque não estava. Tá, gente? Então, assim, nessa construção aí em relação à aérea, óssea e curva timpanométrica, era isso que eu queria dizer, ressaltando, sublinhando a questão de que tudo tem que estar explicado. Então, se não fechou, explica. Não vedou, explica. O que eu ia falar é exatamente isso, que tudo aquilo que para ti não está fazendo sentido, qualquer outra pessoa que pegar teu exame também vai se questionar. E aí, como vai ser outra pessoa, a primeira do ser humano, né, a primeira coisa vai desconfiar que o negócio não foi bem feito. Então, se tu fez o raciocínio clínico, viu que não está fechando, tomou todas as medidas e condutas pertinentes no momento, se manteve, é importantíssimo colocar a observação, porque é o momento que tu está dizendo, eu vi que o negócio não está exatamente como deveria estar, eu detectei, eu tomei atitudes, algumas condutas e se manteve. Porque qualquer pessoa que for pegar vai se questionar. Assim como quando eu peguei, eu também me questionei, eu digo, opa, alguma coisa tem aqui, né? E aí, sobre a presbiacusia mecânica que tu falou, ela pode sim iniciar na meia-idade. Então, de tudo que tem, eu ainda acho que é o que fecha mais, foi o que eu tinha pensado. Então, ela pode iniciar na meia-idade, claro que daí, ele até nomenclatura presbiacusia mecânica ou condutiva, né? Pode ser, embora ali não seja exatamente condutivo, mas é o que mais daria para fechar, né? Eu pensei também na questão do espessamento do osso, da mastoide, oleosidade, para deixar esse gap, mas aí também são coisas que daria para fazer, né? Um reposicionamento do vibrador, uma limpeza com gás e com álcool, para ver se não tem nada de oleosidade, o que pode estar interferindo e culminando nesse gap aí que a gente não estaria esperando, né? Não que a aérea até eu acredito que seria ali, né? Porque ela tem essa queixa do zumbido, essa dificuldade auditiva, né? Mas eu acho que essa óssea estaria talvez mais embaixo, mas enfim, não sei. Mas é bem isso, é interessante trazer também esses casos que não fecham bem para a gente raciocinar. Então, a ideia foi justamente essa. E daí, gente, a professora Fernanda fez um lembrete super importante que eu não tinha comentado e não ia lembrar, que é a questão do reposicionamento do vibrador. Então, se a pele do paciente está muito oleosa, o vibrador escorrega. Se ele escorrega, pode ter sim uma diferença de captação de limiar de óssea. Então, sempre, toda vez que encontrar alguma coisa não compatível, a gente precisa ver se o vibrador está bem posicionado e o fone também, né? Se o fone está bem posicionado. Tudo bem, gente? Vocês acompanham tudo isso que a gente está falando? Sim? Sim, prof. E essa presbiacusia mecânica seria, tipo, nos ossículos, assim, uma coisa mais de estrutura mesmo? Exatamente, Glória. Exatamente. A presbiacusia mecânica, ela traz um enrijecimento da cadeia oscular, mas esse enrijecimento, ele não é suficiente para alterar a curva timpanométrica, mas ele é suficiente para mudar a percepção auditiva. Quando eu estimulo direto na cóclea, ela consegue me responder um pouco melhor do que quando eu preciso de todo o caminho do sistema auditivo pelo transdutor aéreo. Então, a presbiacusia, pelo conceito, é um envelhecimento do sistema auditivo. Nas divisões da presbiacusia, a gente tem a presbiacusia sensorial, a presbiacusia neural, a presbiacusia mecânica. A presbiacusia sensorial é a típica que a gente conhece, é a perda de função de célula ciliada externa e com uma progressão maior que 60 dB de perda, eu evoluo para a lesão de célula ciliada interna. A presbiacusia neural
é quando eu avanço pós-cóclea, então eu não tenho só uma perda pré-neural, eu já tenho também uma perda mais acentuada pós-cóclea, quando começa sinapse neural, oitavo par craniano, complexo olivar superior, lemnisco lateral, corpo geniculado medial, e vai subindo. Então, quando a gente pensa na via auditiva toda, quando a gente tem um paciente com índice de reconhecimento de fala muito rebaixado, muito mais do que o audiograma demonstraria, então, o que o audiograma traz, né? Então, por exemplo, se aqui, nesse caso, esse audiograma que está em 30, 40, se a paciente tivesse um índice percentual, vou jogar bem lá embaixo, de 52%, por exemplo, vou jogar lá embaixo mesmo, vou jogar menos que 60%, que é o que a gente pensa em retrococlear, né? Neural, né? A neural, tu tá falando? A neural. Isso, a neural vai estar lá embaixo. Então, quando a gente pensa no neural, o índice percentual vai lá para baixo. Então, nessa divisão, né, neural, mecânica e sensorial, a neural tem... A sensorial é aquela típica que a gente conhece. A neural é a que tem esse comprometimento que sobe mais na via auditiva. E a mecânica, ela traz pequenos gaps, como esse, por exemplo. Geralmente, na mecânica, esses gaps, eles são bem em decorrência de uma questão bem da orelha interna, por isso que eles chamam de presbiacusia, e é geralmente um enrijecimento da membrana basilar. Então, enrijece, diminui o movimento, né, da membrana basilar que eu preciso para haver toda a amplificação, né, a despolarização das células, enfim, lembram das células ciladas externas, se movimentam, se excitam, se despolarizam e facilitam com que o som chegue até as internas, que é quem realmente faz toda a transformação em impulso elétrico. Para isso, todas elas estão em cima da membrana basilar, então existe um enrijecimento dessa membrana basilar, ocasionando uma piora da via aérea, e a via óssea ficou um pouco melhor. Então, e acontece justamente isso, chama atenção bem, assim, ó, foi bem lembrado, Michele, porque cada vez mais me faz pensar nessa patologia, porque o reconhecimento de fala na presbiacusia mecânica, ele é bom, e é o que acontece com essa paciente, é um reconhecimento bom, poderia ser até melhor, mas 88% são 3 palavrinhas erradas, né, monossílabas, numa pessoa que tem queixa, né, a idade dela também é compatível, a curva timpanométrica, tipo A é compatível, e daí na outra não vedou, aí não sabe-se exatamente o motivo, mas a princípio de todas as possibilidades de patologia, eu acredito que realmente seja a presbiacusia mecânica. Então, lembrando só que é um enrijecimento da membrana basilar, processos atróficos que acontecem na cóclea. Perfeito, Fernanda, perfeito. Essa modificação na membrana, ela começa desde quando a janela oval faz a comunicação ali dos primeiros empurrões mecânicos, né? Esse enrijecimento já começa desde ali. Então, eu tenho a manutenção de uma curva do tipo A, mas essa movimentação dentro, né, da membrana para fazer o movimento de célula ciliada externa é que ele fica reduzido. E daí sim, e é daí que vem a diferença quando eu estimulo por VA e quando eu estimulo por VO. Mas ficam gaps não tão grandes, como é esse caso. Quando a gente começou o diálogo, né, eu na verdade, eu lembro bem direitinho lá no dia do atendimento, eu não levantei tanto a bandeira da presbiomecânica por causa da idade, mas é como a professora Fernanda está falando, pode começar antes, é mais comum um pouco mais tarde, mas pode começar antes. Então, aqui acho que dá para ficar assim, alinhado, né, mais encaminhado para uma presbiomecânica. Concorda, Fê? Concordo perfeitamente. E vocês estão vendo que a gente ainda não tinha discutido todos os casos, né? Com tanto de coisa que tenho para. E eu achei bem interessante esse caso. Assim, do que eu tinha pensado foi que ficou mais, mas nem todos os pontos eu tinha fechado, mas agora com a discussão, eu acho que foi bem rico, porque é uma patologia que se vê super pouco, né, na prática clínica. Pouco. Então é bem legal de trazer. Glória, eu não sei se a gente respondeu a tua pergunta. Sim, com certeza. Responderam, sim. Obrigada. Daí, imagina.
E daí eu tinha comentado antes sobre a questão do índice percentual, né, que a prof. Fernanda já falou. Aqui a diferença entre a direita e a esquerda é uma palavra, então tá diferente, mas é uma palavra só, né? E o que eu gostaria de lembrar para vocês e destacar e ressaltar, que também foi uma coisa que se falou bastante no Congresso, é a importância das medidas de imitância acústica. Levanta-se muito a bandeira, assim, do quão é um procedimento simples, mas muito rico, que traz muitas informações já do sistema nervoso auditivo central. Então, por que eu tô falando isso? Porque essa paciente, ela traz a queixa de dificuldade auditiva, assim, ela não trouxe, nessa anamnese, não tem uma riqueza de detalhes em relação à percepção de fala no ruído, volume de televisão, ela não traz uma queixa direcionada para processamento. Mas o reflexo acústico do que foi possível captar, ele já nos deixa uma deixa para nós pensarmos em alguma questão de processamento auditivo, porque está bem claro já e bem evidenciado na literatura que pacientes com ausência de reflexo em 4.000 Hz, isso pode ser um indicativo de transtorno de processamento ou de necessidade de uma avaliação complementar de processamento, caso o paciente tenha a queixa. A gente tem que lembrar sempre que o reflexo acústico, ele está inserido numa medida simples, entre aspas, que é colocar uma sonda, colocar um fone, estimular essa via auditiva, né? Estimular o arco reflexo com um som de forte intensidade. Então, isso é simples, pensando em avaliação de via auditiva central, porque os potenciais evocados são muito mais sofisticados do que isso, né? Pensando no esquema de avaliação. Mas eu estou avaliando via auditiva central, aferência e eferência. Então, lembrar disso. Quando nós nos depararmos com um paciente com dificuldade auditiva, vocês estão lá na frente do paciente, no equipamento de medidas de imitância. Vocês estão pesquisando os reflexos de modo manual, para que a intensidade não fique tão elevada tão rapidamente na orelha do paciente. Porque no modo automático ele vai 80, 90, 100, 120 muito rápido. Então, os reflexos, a gente sempre faz a busca no modo manual para subir a intensidade sem gerar desconforto para o paciente. E vocês chegaram na intensidade máxima do equipamento lá em 110, eu me confundo, tem um equipamento que é 110, outro que é 120, fizeram um estímulo e não veio reflexo. Fizeram mais um estímulo, não veio reflexo. O que tem que brilhar na cabeça de vocês? Opa, ela disse que ela tem dificuldade auditiva, mas eu não perguntei tanto sobre processamento. Eu não perguntei sobre percepção de fala no ruído, volume na TV, se ela repete muito se ela pede muito para as pessoas repetirem o que disseram, se ela tem dificuldade no telefone. Daí eu volto, se eu não fiz isso, eu volto e complemento a minha anamnese, dando uma cara de anamnese do processamento auditivo, que vocês aprenderam em áudio 3. Por que a gente tem que fazer isso, gente? Por que a gente tem que complementar a anamnese e pensar em processamento? Porque ela não tem reflexo em 4.000, isso pode ser indicativo da TEPAC. Nossa, prof, mas isso é tão simples para indicar TEPAC? É simples, mas o que isso faz é brilhar a solicitação de uma avaliação complementar. Para quê? Porque a gente faz diagnóstico para fazer reabilitação. Então, não adianta a paciente vir com uma queixa, a gente fazer um exame e entregar para ela com reflexo ausente em 4.000 e fazer de conta que a gente não viu nada. Não. A gente vai perguntar para ver se a gente vai pedir o processamento para pensar na reabilitação dela. Porque para nós pensarmos na reabilitação dela, a gente vai ter que pensar no zumbido dela, então vai pensar em tudo que é necessário aconselhar e vai pensar na reabilitação auditiva limiares. Dá para colocar aparelho aqui? Dá. Pelo SUS ganha? Não ganha. Se é uma paciente que vai para o sistema de concessão, ela não tem média, certo, prof. Fernanda? Isso aí. Então, para ela colocar aparelho auditivo, teria que ser particular. Se ela não tem condições, o que a gente, enquanto fonoaudiólogo clínico, ainda pode ofertar para ela para melhorar a vida dela? Treinamento auditivo, caso ela tenha alteração de processamento, caso ela tenha TEPAC. Então, a gente tem que fazer uma avaliação de processamento para poder ofertar para ela o treinamento. Para quê? Para melhorar aquela queixa que ela trouxe de dificuldade auditiva.
Mas, prof, como que ela fala que tem dificuldade auditiva se ela entendeu 92% e 88%? Gente, é monossílabo, no silêncio, numa intensidade supraliminar de máximo conforto. Então, se a gente colocar ruído aqui, talvez o 90 vire 40 e o 80 vire 40. Talvez ela vá para metade do que ela conseguiu na presença de ruído competitivo. Então, assim, a gente tem que fazer um atendimento focado no paciente, focado na queixa que ele trouxe, naquele ser humano, não nos números que a gente encontrou. Porque os números que a gente encontrou, eles são importantes? São, mas a gente tem que saber interpretar esses números dentro de um contexto muito maior. Aqui é um pontapé inicial. Por isso que esse exame chama avaliação audiológica básica. Porque depois daqui tem um universo. Tem emissão autoacústica pensando no zumbido, tem processamento pensando na queixa. Se a gente quiser sofisticar muito e refinar muito a avaliação, dá para fazer potencial evocado para o processamento auditivo. Se a gente for pensar no protocolo ideal, né, de avaliação de processamento, tem a parte de eletrofisiologia. Então, daqui é o início do nosso raciocínio clínico focado nesse paciente para pensar na reabilitação dela. Tudo bem, gente? Prof. Fernanda, não sei se tu quer fazer algum comentário disso. Não, acho que não. Eu queria perguntar para eles se eles acham, acho que já foi falado um pouco, mas compatível a presença dos reflexos acústicos contralaterais da orelha esquerda que apareceram ali. Se com base no que a gente discutiu, vocês conseguem entender a presença daqueles reflexos, ou se vocês se questionaram, se em momento nenhum se questionaram, tá tudo bem. Porque, sabe, vocês não sei se vocês já ouviram falar, quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. Então, a pessoa que pegou esse caso e realmente disse, não, aqui não tá fechando. Não, aqui botou a pulga atrás da orelha porque tá entendendo. Agora, a ruim é quando olha e diz, tá tudo bem. Tá, né, porque, na verdade, foi um caso intrigante, então, realmente tem que gerar essas pulguinhas atrás da orelha. Eu não sei se vocês, quando fazem primeiro a áudio, estavam indo para o imitanciômetro com esse paciente, caminhando, vou lá, já tô lá pensando o que eu vou encontrar, né, com base naqueles achados audiológicos, e aí vocês chegam e encontram presença do contra da orelha esquerda. Vocês ficariam em paz, ou com base no que a gente discutiu, vocês conseguem ver por que possivelmente está presente? Porque a gente comenta muito que quando a sonda está numa orelha, que a princípio tem um comprometimento condutivo, né, acaba comprometendo a captação da resposta. Mas ficou claro para vocês que, com base na nossa discussão, a princípio, esse gap é em virtude de um comprometimento que, na verdade, é coclear, por causa do movimento, porque é quase 100% que realmente é o que mais fecha a presbiacusia mecânica. Então, não seria uma alteração do sistema tímpano-ossicular, tanto é que ela tem ali uma curva A, embora esteja um pouco deslocada, né, o pico para pressão negativa, né, ainda é uma curva timpanométrica tipo A. Então, talvez vocês se questionem lá na prática e dizer, mas eu não esperava a presença desses reflexos, perdão, porque eu tenho gap ali na orelha que está com a sonda, que está captando a resposta. E aí, possivelmente, seja justificado por isso, é isso que eu queria ver se vocês chegaram nesse raciocínio, porque, na verdade, aquele gap, por toda a nossa discussão, possivelmente é causado por uma alteração lá na cóclea, lá na membrana basilar, enrijecimento daquela estrutura, e não em virtude de uma alteração no sistema tímpano-ossicular, comprovado pela curva de Entendi agora. certo? Entendi. Uhum. Michele, Sim, eu tô concordo. louca. Porque eu penso que eles podem estar pensando que foi também o que eu pensei, o que a gente se questiona quando está fazendo o exame e tudo mais. Entende? Tá ok? O que tu acha, Michele? Não tá muito concordando? Tá ok? Não estou concordando. A única coisa que eu quero falar, que eu acho que é importante ficar registrado, que nem sempre, Fê, a gente começa pela áudio. Porque como que é o esquema, gente? O esquema na vida normal, sem pandemia, que a gente não sabe exatamente como que vai ser agora com a pandemia,
O esquema sempre foi, nós agendamos 5 pacientes para fazer a avaliação audiológica básica, e nós temos 5 audiômetros. Só que se todo mundo começar pela audiometria, na hora que for para imitância, nós temos 2 imitanciômetros. Então, dava fila de espera para o imitâncio para que conseguisse fazer áudio imitância. Então, todo mundo entra ao mesmo tempo para os atendimentos. Então, vai entrar a Glória, vai entrar o Rafa, vai entrar a Carol, vai entrar o Wellington, vai entrar todo mundo junto, e vocês 5 vão estar fazendo anamnese ao mesmo tempo. Tem 5 audiômetros, tudo bem, eles estarão lá. Só que se vocês 5 terminarem a audiometria ao mesmo tempo, tem 2 imitanciômetros. Então, para evitar essa fila, para a gente conseguir fazer o mais rico possível aquele exame, com mais atenção possível para o paciente, 2 de vocês começam pela imitância e vão para áudio depois. E a gente, enquanto prof, vai coordenando isso. Então, essa semana o Rafa começou na imitância, semana que vem começa a Glória, semana que vem começa a Carol, semana que vem começa a Ana, para todo mundo ter esse raciocínio clínico de, ok, eu recebi essa história clínica e eu comecei pela imitância. Eu achei uma curva A com presença de reflexo. Se eu achei curva A com presença de reflexo, eu tenho sistema tímpano-circular íntegro e eu tenho limiar para desencadear o reflexo. Além de ter limiar para desencadear o reflexo, eu tenho normalidade no arco reflexo na eferência deste paciente. Então, o que eu vou encontrar na ATL? Eu devo encontrar a ausência de gap aéreo ósseo, porque eu tenho limiar para desencadear, porque eu tenho curva do tipo A, então eu acho que eu não vou encontrar um gap aéreo ósseo, salvo que isso seja uma autoesclerose. Não, autoesclerose não tem reflexo. Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar ausência de gap aéreo ósseo. Se eu tive limiar para desencadear o reflexo, esses limiares eles têm que ser melhores que 50 dB. Qual que é a outra opção para eu ter reflexo? Esse paciente pode ser recrutante. Então, se esse limiar for pior que 50 dB e ele teve reflexo em 100, eu vou ter diferenciais rebaixados. Então, eu vou ter recrutamento. Isso que eu acabei de fazer é o nosso sonho dourado de consumo para quando vocês chegam lá na frente dos equipamentos e começam a atender os pacientes. Vocês pegam a história clínica, vocês têm os primeiros resultados dos exames e vocês já fazem todas as conexões. Então tá bom. Tá, mas eu comecei a atender essa paciente. Eu achei uma curva B. Eu achei uma curva B, eu já sei que não vai ter reflexo, porque na eferência não vai deixar captar. Eu tenho B bilateral, tá, mas eu tenho curva B, eu posso... Será que eu podia ter feito a imitância? Eu podia, não tem secreção no conduto. O conduto tá sequinho, então eu poderia ter feito imitância. Tenho 2 curvas B. Não vai dar reflexo. Pela eferência, eu não consigo captar. Tá, então se eu tenho curva B, o que eu vou achar na audiometria? Eu vou esperar gap. Meu Deus, eu vou ter que mascarar. Eu já vou pro audiômetro pensando que eu vou ter que mascarar, porque eu achei 2 curvas B, então eu sei que vai ter gap. Qual que é a opção de não ter gap? Se o limiar for em 5, eu não vou captar a óssea. Não tem como a óssea ser em menos 5. Então, então o limiar em 5 eu não vou captar a óssea, porque o limiar tá muito bom. Entendem, gente? Assim, essa construção que a gente gostaria muito que vocês tivessem pronto para a hora que vocês chegam lá na frente do imitância, na frente do audiômetro, com o paciente que é a nossa joia preciosa ali na hora, porque isso que a gente está fazendo agora é justamente para facilitar estes raciocínios lá na hora da prática clínica. E o contrário também é verdadeiro. Comecei pela áudio, achei gap aéreo ósseo. Se eu achei gap aéreo ósseo, eu acredito que eu vou encontrar uma alteração de curva timpanométrica. Nossa, mas esse índice percentual de reconhecimento de fala tá tão rebaixado.
será que é isso mesmo? Deixa eu testar de novo, porque o linear tá tão bom e o índice percentual tá tão ruim. Fiz monossílabo. Deixa eu tentar fazer com dissílabo esse índice percentual para ver se melhora. Esse LRF não tá batendo com a média tritonal. Tá, mas e agora? Vou lá e retesto a minha via aérea porque não tá batendo com o LRF. Tudo isso assim, sabe? Entendem? É bem isso que tu falou. Independente do exame que vai antes, a gente já caminha para a sequência, já sabendo mais ou menos o que a gente vai encontrar. Agora, tu me deu uma informação e eu esqueci de falar. Eu vou falar uma coisa que eu uso na minha prática clínica, tá? Embora eu saiba que muita gente usa, e principalmente com criança, porque nos dá muita informação. Exceto com criança, no restante eu não faço as medidas de mitâncio antes, porque eu tenho muito receio de deixar esse sistema enrijecido e depois ir lá para a cabine e não me responder, entende? Então, eu tenho medo que, porventura, que por acaso, esse gap seja em virtude do exame anterior que ele fez e esse sistema ainda está muito rígido. Ali em 4.000, por exemplo, ausentou reflexo, não ausentou? Então, ele foi lá em 120. E o sistema não respondeu, então você foi para 120. Depois, se eu botar ela para dentro da cabine e querer que ela escute o valor da via óssea, que eu não me lembro, 20, né? Então, eu fico com medo, eu fico com receio. Eu não gosto de fazer imitanciometria antes. Na verdade, timpanometria, ok. Agora, os reflexos, eu não gosto. Eu faço em última instância, quando o paciente estou vendo que não vai rolar aqui hoje, vou ter que marcar um retorno, daí eu pego e faço. Porque eu fico com receio de repente, pode ter acontecido e ter feito primeiro o reflexo. Ninguém sabe, eu não sei, talvez nem lembre isso também. Eu estou levantando hipóteses, que eu acho que é isso que é rico aqui, né? Fez o reflexo, aí, logicamente, utilizou níveis bem elevados, e depois foi fazer a áudio, e ainda, tanto é que para fazer áudio, né, até para trabalhador, eles pedem 14 horas de repouso, tem muito estudo usando, claro que é um instante, né, o reflexo é um instante, mas eu imagino que em alguns casos, sim, esse sistema, ele pode ficar enrijecido e me responder com uma via aérea mais rebaixada. Faz sentido isso para ti? Pode, sim, né? Mas eu entendo que é uma dinâmica que precisa ser feita, bem como tu explicou, pela necessidade também de não ficar com o paciente, eu é que não fico em paz, porque eu fico pensando que pode ser que esse gap, eu acho que assim, o caso fechou tudo, todos os achados fecharam com a presbimecânica, né, mas também pode acontecer desse gap ser causado pelo rebaixamento da via aérea, não por um problema coclear, mas sim por um enrijecimento do sistema que se protegeu, né, toda aquela questão do reflexo ocular. Pode Sim. ser, foi uma coisa que eu pensei agora pela tua colocação, tu entende? Não, faz super sentido. E, gente, assim, a gente fala muito, né, sobre por onde começar a avaliação de uma criança, né? Os menorzinhos, a gente sempre vai tentar começar pelo LRF, porque é o mais divertido, é o mais atraente, e vocês aprendem muito com a Prof. Eliara em áudio infantil, que a gente tem que trazer o máximo de ludicidade possível, né, para avaliação da criança. E a gente não traz muitos casos de criança aqui para discutir na prática de áudio 1, porque a gente acaba focando muito no adulto e no idoso, porque realmente é o que mais aparece. Quando as crianças aparecem, os pequenininhos, a primeira coisa que a gente fala é linear de reconhecimento de fala. Vamos ver o que ele vai conseguir e brinca, tira o terapeuta aí de dentro, porque vocês têm os terapeutas todos aí, super. Tira o terapeuta aí de dentro e traz ele aqui para a audiologia, brinca com essa criança, rola no chão, mas a gente vai condicionar ela. Porque acontece muito das crianças cada vez mais saberem brincar menos, né? Então, aquilo que a gente fazia antes de dar comida para o passarinho, de fazer a coisa muito lúdica na brincadeira, nem sempre funciona. Então, agora a gente tem que fazer de conta que está jogando videogame com a pera do... Lembram da pera como resposta? Aquele botãozinho que a gente aperta? Então, as últimas
as últimas áudios infantis que nós fizemos foi jogando videogame com a pera. Então, ó, o videogame vai apitar, ele apita cantando. Você vai apertar esse botão aqui porque você tem que ganhar esse jogo. Porque, né, agora é o que chama a atenção. Mas, começando, sempre a indicação máxima é começar pelo LRF para ficar legal. Porque vocês concordam conosco que não é legal a imitância? Não é legal aquela... Além de toda a questão fisiológica que a prof. Fernanda acabou de colocar muito bem, que o sistema se enrijece por uma proteção da orelha média em função daquele som de forte intensidade, não é legal, né? Então, a gente tem que ganhar aquela criança para conseguir fazer um exame bacana. Então, eu concordo super, Fê. Eu acho que sim, faz super sentido. Vocês lembravam disso, de começar pelo LRF nas crianças? Lembrava? Então tá joia. Gente, então, assim, desculpa, alguém vai falar? Eu, a Arielle. No adulto não teria essa questão de enrijecimento por conta de começar pela imitância? Talvez pelo sistema não ser tão sensível? Eu não... É bem menos comum, Ari. Bem menos comum. A gente fica mais preocupado com as crianças mesmo pelo tamanho da cavidade, acho que a palavra sensibilidade também cabe aqui, pela sensibilidade do sistema. Não sei o que tu acha, Fê, se tu quer complementar, mas eu acho que em adulto é bem menos comum. Na verdade, eu não sei nem se tem estudo sobre isso, e seria um estudo muito interessante de se realizar. E Sim, não difícil, né? Então, pegar pacientes, e o que eu acabei de falar e defender é um conhecimento, uma coisa empírica minha. Eu acho que sim, que pode modificar, tanto no adulto quanto na criança. Se, porventura, não fechasse nada de caso, não me viesse na cabeça, eu poderia ficar com uma pulguinha atrás da orelha, será que foi porque, eu não sei se aconteceu nesse caso, não sei, será que foi porque eu comecei por aqueles reflexos? Eu fico com receio, fico com um pouquinho de receio, sim. Tanto é que eu evito muito, né, começar pelas medidas de imitância completo. Quando eu preciso começar pelas medidas de imitância, no caso de criança, eu faço só tímpano, porque daí talvez eu precise uma informação muito grande, talvez eu preciso saber, não, eu só vou colocar ele dentro da criança, colocar dentro da cabine, fazer o exame, se ela tiver com uma curva A, se tiver com curva B, vai pro otorrino, eu não vou colocar dentro da cabine, fazer todo o exame, depois vou para fazer a tímpano, tá curva B, vou ter que mandar para tratar, depois vai ter que voltar. Depende do comportamento dessa criança, o quanto que ela colabora. Então, eu, a princípio, só começaria na imitância para fazer a tímpano, se fosse uma criança difícil de ser testada e que eu preciso realmente que ela esteja bem e que aquele exame vale e não precisa ser repetido. Porque mesmo quando é caso, acho que de criança com otite de repetição, o médico pede tudo. Então, eu vou ter uma logo, eu vou ter a áudio mesmo com uma curva B, porque depois ele vai tratar e vai voltar e vai comparar. Voltando para os reflexos, eu acredito que pode acontecer, mas realmente eu não vi nada, não tem nada escrito, seria algo até interessante de fazer um estudo, né? Pego o mesmo indivíduo, faço audiometria primeiro, depois medida de imitância. Depois eu faço medida de imitância e boto para fazer a áudio, e ver se existe uma diferença. Nossa, eu di uma coisa agora aqui, né? Não sei, o que tu quer falar, Mi? Não, estou pensando na pesquisa já, que dá para fazer. Né, porque é uma coisa que dá uma pulguinha atrás da orelha, aquilo que eu já falei, quanto mais se estuda, mais a gente tá indo em busca de aprender, mais dúvida se tem. Ruim é quando não tem dúvida, porque se não tem dúvida, tu não tá compreendendo talvez tanto, né, porque a compreensão, o aprender leva sempre a ter mais dúvidas mesmo, é natural. Mas, Ari, tentando responder a tua pergunta, como a prof. Fernanda falou, se a gente fosse te dizer uma literatura agora que referenciasse isso, não tem. Mas não vejo como uma coisa comum de acontecer, sabe, Ari? De nós começarmos pelas medidas de imitância e encontrar um gap num adulto e num idoso. Mas é uma coisa que, como disse a prof. Fernanda, a gente tem que ficar atento, a gente tem que cuidar. Nesse caso, juro que eu não lembro. Eu lembro do caso muito de tentar as coisas encaixarem, e quando a gente faz a meatoscopia, a gente, fonoaudiólogo, fala sobre a condição de conduto, né? A condição de membrana timpânica é uma questão médica.
Então, mesmo olhando a membrana timpânica, a gente não via perfuração e não conseguia vedar, e aquele gap. Então, assim, foi um caso que a gente se gastou no sentido de tentar fazer as coisas fechar, né? Não fechar. Então, eu lembro disso, mas não lembro se a gente começou pela áudio ou pela imitância. Mas fica aqui um alerta para nós, para quando nós formos para a prática, se nós começarmos pela imitância e encontrarmos um gap, lembrar disso, que essa forte intensidade desencadeada pelo reflexo, ela gera uma proteção, um enrijecimento do sistema de orelha média para proteger a cóclea, justamente por conta daquela entrada ali que a gente tem, né, na janela oval, que vem ali do último ossículo. Então, ela... Opa, deixa eu cuidar da minha cóclea aqui. Ela se enrijece, e daí isso poderia gerar um gap aéreo ósseo. Eu acho que, assim, uma ideia, né? Tu ia continuar falando, Mi? Não, eu tô pensando se teria geometria numa pessoa 2 vezes no mesmo dia para fazer... Não, é isso que eu ia falar, eu ia dar uma ideia, se existir a possibilidade de nós nos encontrarmos lá no início, quando retornar e não tiver paciente no dia, eu me candidato, porque eu sinto um desconforto absurdo com reflexo, com qualquer batida de panela, de coisa, muito, me dói, eu sinto dor, e eu sinto como se enrijecesse, não sei, coisa da minha cabeça, porque eu entendo que o negócio acontece, mas me incomoda muito. Eu até seria paciente, se quiserem fazer reflexo, depois me botar para dentro da cabine, né, primeiro o contrário, faz a áudio, né, assim, uma orelhinha só, uma coisa rápida entre nós ali, para ter uma ideia, assim, só para ter uma ideia, né, se ninguém vai pesquisar isso agora, é uma coisa que dá para fazer rápido, na gente, né, para depois não fazer o paciente, aqui tá Fernando, dá para fazer um TCC disso, dá para fazer um TCC, dá para fazer uma iniciação científica. Eu só fiquei tentando pensar na questão fisiológica mesmo, no funcionamento do sistema. Faz a áudio, faz imitância. Daí depois faz a áudio de novo. Isso. No mesmo dia, na mesma cabine, com o mesmo audiômetro, com tudo igual. Quer dizer, expus ele, porque aí se volta outro dia já muda. Já é um outro organismo, um outro sistema, uma outra pessoa, uma outra preocupação, no mesmo dia. Seria isso aí, né? Isso aí, às vezes... Tem nós mesmos, né? Uns nos outros. Dá para ser na gente. Mesmo, às vezes, falta paciente, não falta? Né? Então, às vezes, falta paciente, o que eu vou fazer? Vou tentar, vou lá fazer a áudio, nem que seja de uma orelha, se tá, ou das 2 orelhas, dependendo. A gente, limiar normal é melhor para ter isso aí, né, do que pensar numa pessoa com perda. Dava para pensar na gente, né? Então, eu tô lá, vou fazer a áudio, tá 10, 10, 10, 10, faço reflexo. Volto, faço, tá lá 20, 20, 20. Né? Daria para a gente pensar nisso, porque isso tudo é aprendizado, né? Então, às vezes falta um paciente, não tem paciente na primeira semana, e nós já discutimos um monte de coisas aqui. Ajudem a lembrar. Se vocês puderem, aí o dia que a gente se encontrar, espero que não demore, a gente testar na gente, ver o que acontece. Foi uma coisa que surgiu agora aqui. E isso tudo que eu passei é muito empírico meu, né? Eu não fico confortável pensando na fisiologia. Mas eu entendo perfeitamente a questão da necessidade num serviço com muitos atendimentos. O Wellington já gostou da ideia que ele falou no chat, que show. Ari, não sei se ficou claro para você. Ficou sim, prof, respondeu a pergunta. Então, mas, nesse caso, se realmente fosse ter uma pesquisa, o cansaço do paciente durante o exame não ia alterar em nada a áudio, ou iria? Pois é, a primeira coisa que eu pensei quando eu pensei na questão de fazer 2 audiometrias no mesmo dia, entende? Fazer uma já não é legal. Fazer 2. Por isso que talvez pessoas jovens com limiares normais, até às vezes até a gente que entende mais ou menos, ou melhor, nem aí a gente pode tendenciar, é melhor não ser a gente, pensando bem em pesquisa. Mas pessoas jovens, e depois que vocês pegarem mão na áudio, porque daí é rapidinho, mão, segurança, porque aí para fazer o limiar normal é rápido, né? E o ideal para essa pesquisa é pessoas animadas. Exato. Eu acho viável, né? Dá para amadurecer. Namorado, namorada, tá aí para isso, eles servem para isso. Porque daí porque a gente pode tendenciar, vocês entendem? Eu acho que eu tô escutando, não tô, né? Aquela coisa, tem que ser alguém que tá livre desse tipo de coisa. Mas assim, entre nós daria para fazer num primeiro dia, enfim. Maravilha. Oi? É a Dani. E teria uma diferença, por exemplo, num dia nós começar pela áudio
e depois fazer a TIMP e o reflexo, e aí uma semana remarcar de novo e fazer o inverso? Será que daria muita diferença nos resultados? Para pesquisa, sim. Para fazer pesquisa, sim, Dani, porque assim, a gente já tem na literatura que o teste-reteste da audiometria, ele pode ter uma variação de até 10, 15 dBs, né, da mesma pessoa, por diferença de dia. Então, tipo, hoje eu tô mais cansada, daí eu respondo pior. Hoje eu tô mais alerta, dormi melhor, comi bem, tô bem, respondo melhor. Então, infelizmente, em 2 dias não ia dar. Acho que não, Dani, para pesquisa não. Porque, por isso, e porque os pacientes teriam que vir 2 vezes, isso é outro problema. Porque toda vez que o paciente tem que vir mais de uma vez para pesquisa, eles não gostam. Se é um paciente de verdade, ele vai reclamar do custo da passagem, por exemplo, ou do tempo de deslocamento. E se é um voluntário de pesquisa, nossa, eu tive que ir lá 2 vezes. A não ser que seja assim, a gente cate um grupo muito amigo, mas mesmo assim vai ter a variação da condição, né? Mas também poderia ser outra pesquisa, que daí fala sobre variabilidade de resposta no teste-reteste. Mas é bem legal. Vamos pensando. Gente, voltando para o caso que gerou todo esse pano para manga, quem é que vai fazer o laudo aqui para nós? Quero fazer o laudo e quero pensar no mascaramento ainda. Não dá para a gente dar tchau sem falar de mascaramento hoje. Porque daí, gente, eu pretendo, e a professora Fernanda pretende, que hoje seja o último dia que vocês ficam aí quietinhos, porque a gente ouviu a voz da Glória, do Rafa um pouquinho, da Dani um pouquinho agora, da Ari, O Wellington falou no início, agora se inscreveu ali no chat. Então, nós gostaríamos muito que os nossos próximos encontros vocês participassem um pouquinho mais, porque nós já fizemos a turma toda para ser homogênea a informação, para todo mundo receber tudo junto, para o alinhamento meu e da professora Fernanda, porque são 2 cabeças com os conteúdos teóricos iguais, com clínicas diferentes. Então, a Fê tem as manias dela, eu tenho as minhas manias, que a gente... Acabou de acontecer, né, Michele? Acabou de acontecer essa coisa da construção. E quando a gente estava falando, eu estava pensando, se fosse a gente tivesse que repetir essa aula para outra turma, não ia talvez aparecer a mesma coisa, não vai para o mesmo caminho, né? Não, nunca fica igual. Eu acho super rico essa troca de vocês, sabe? Uma vai acrescentando com a outra. Fica muito bom, assim, da gente formar todo o raciocínio clínico junto. Bem bom. Legal. Por isso, cara, que a gente quis ficar juntas, sabe? Só que a gente quer muito que vocês participem. Por isso que a prof. Fernanda insistiu de mandar os casos para vocês antes, vocês prepararem, vocês falarem, porque o desfecho da avaliação dessa nossa atividade precisa ter uma nota, né? A gente tem que avaliar esses 25% da carga horária da disciplina. Então, usem mesmo, assim, esse tempo que vocês terão para preparar esses casos, para conversar conosco, tragam dúvidas, não deixem para fazer isso quando a gente puder atender, porque quando a gente puder atender, nós gostaríamos mesmo de atender, de pegar os pacientes e avaliar e poder ajudá-los. Tá, gente? Então, vamos lá. Quem vai fazer o laudo? Vou voltar para cá para vocês fazerem o laudo. Vai ter que ser tu, Glória. Tô brincando. De repente, dá uns 2 minutinhos, todo mundo faz, né? Daí um deles fala, e aí o que surgir de divergência, o povo vai falando. Eu vou rapidinho ali pegar uma água, tá? Aí eu vou no banheiro, né? Porque eu uso... Tá, então, vamos lá. Aí façam o laudinho aí, a gente volta. Por favor. O que foi? Eu falei para todos tentarem fazer, por favor. Sim.
Turma? Conseguiram? Então, quem é que quer usar a palavra? Prof, eu ainda não fixei bem como escrever direitinho conforme o novo guia, né? Daí eu tô tentando pegar isso. Mas eu coloquei que é perda auditiva assimétrica do tipo mista, de grau leve, OMS 2014. Eu coloquei assim também. Eu também. Configuração. Arriscaram configuração? Isso que eu ia falar. Eu coloquei assim, só que eu fiquei na dúvida da configuração. Porque na orelha esquerda, para mim, parece uma descendente, mas na direita tá meio bagunçado. Na Aí direita eu também. colocaria simétrico não. E tem uma Na outra. direita parece que é descendente e depois fica ascendente um pouco, né? Daí desce de novo. E dela Eu não colocaria configuração. aqui, né? Alguém falou. que foi. Peraí que tem coisa no chat também. O Rafa colocou perda auditiva simétrica, mista de grau leve bilateralmente. O MS 2020. O Rafa só colocou 2014. É a força do hábito. Gente, Eu também tinha colocado 2014, agora que eu me liguei. como que fica para vocês laudar como misto esse audiograma com curva timpanométrica do tipo A? Tudo bem, né? A gente só tem na orelha esquerda. Mas vocês se sentem confortáveis em chamar de misto com essa curva A? Meio estranho, assim. Não me sinto tão confortável. Mas o Rafa vai laudar o quê? Não fica confortável, mas não tem outro jeito, né? Aí entra observação. Quer dizer, não estou confortável, percebi, fiz o que eu tinha para fazer no dia, tomei tais e tais condutas e seguiu. Então, que nem tu falou, bota observação, porque quem pegar vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Maravilha. Gente, para nós fecharmos com chave de ouro a tarde de hoje, quem vai falar sobre o mascaramento deste caso? Ninguém? Ninguém anima? Dá para a gente, pensando em Rude, traçar os mínimos, quem sabe, então? O mínimo de mascaramento? Vou aumentar um pouco mais gente aqui. ir guiando e, de repente, eles tentam fazer aí, né? Vocês conseguem ver, visualizar bem aí? Tá tranquilo para ver, gente? Sim. Então, vamos lá. Se nós temos ruído dos dois lados, sinal de mascaramento dos dois lados, nós colocamos ruído dos dois lados. Temos que começar por algum lugar. Como já está tudo pronto mascarado, a gente não sabe por onde começou. Eu vou colocar primeiro o ruído aqui na orelha esquerda, que é a orelha que tem os limiares de VA um pouquinho melhores aqui, tá? 2.000 Hz, o limiar está em 30. Fórmula. Rude. Limiar da via aérea da orelha que eu não estou testando, porque eu vou testar a óssea da direita. Então, limiar da via aérea da orelha que eu não estou testando, mais 15 dB de efetividade. Não tem efeito de oclusão, porque 2.000 não tem mais. Então, 30 mais 15, 45. Esse é meu ruído inicial. Inicial, eu tenho que calcular o meu ruído máximo para eu não super mascarar, para eu não ir dando platôs aleatoriamente. Eu começo em 45. Essa óssea aqui, ela já está mascarada, mas eu vou calcular por ela. Para fazer a fórmula, para fazer mascaramento máximo, a fórmula é via óssea da orelha que eu vou testar, da orelha que eu estou testando, via óssea mais 35. 20 mais 35, 55. Aqui seria o meu ruído máximo.
Eu comecei em 45, o meu máximo é 55. Se eu usar rude, cabe os 3 platôs aqui dentro? Não. Não, né? Eu vou dar o primeiro platô, o segundo platô e eu tenho que parar. Se eu der o terceiro platô, eu vou super mascarar. O que é o super mascaramento? É quando o ruído, vou para a orelha esquerda, quando o ruído que está posto na orelha esquerda para tirar a participação dela, ele é ouvido pela orelha que eu estou testando. Ele é ouvido pela orelha que eu estou refazendo a óssea com mascaramento, ou seja, retestando. Então, pensando de como seria esse caso da Júlia aí, ela estaria com o fone aqui, ruído na esquerda, e o outro aqui. Ela estaria com o vibrador aqui e aqui. Então, eu vou estar pi, pi, pi aqui, aqui. Calculei o ruído inicial, calculei o ruído máximo e fiz 2 platôs. Não posso fazer o terceiro. Assim eu faço em todas as frequências. Fórmula do ruído inicial, ruído máximo e 2 platôs. Prof, Ruído. nesse caso, por ser bilateral, a perda com gap, não seria melhor fazer por ruído máximo, o mascaramento? Dá para fazer pelo ruído máximo. Não está errado, né? É aquilo que a gente falou, acho que no encontro da semana passada. O que vai mudar aqui, Ellington? Ó, se nós pegarmos e aplicarmos direto mascaramento máximo, a gente vai pegar a óssea da orelha que eu vou testar, que nesse caso aqui é a direita, 20 mais 35, 55 de ruído aqui na esquerda. 25 mais 35, 50 de ruído aqui na esquerda. 20 mais 35, 55 de ruído aqui na esquerda. Quando eu faço mascaramento máximo, aquele é o máximo de ruído que eu posso usar, eu não posso subir. E daí o que acontece? Eu estimulei essa óssea aqui da direita, tá? Eu vou fazer assim, pensando no audiograma. Eu estimulei a óssea da direita. Eu tô com ruído aqui na esquerda. Se essa óssea da direita não respondeu e eu tô fazendo mascaramento máximo, eu subo o estímulo e o ruído junto. Eu subo o estímulo e o ruído junto. Eu subo o estímulo e o ruído junto. É o que a gente brinca na aula do nado sincronizado. O que muda aqui? A quantidade de ruído que eu tô colocando na orelha esquerda do paciente e eu não vou pensar em platô. A gente sempre acaba começando, assim, o pontapé inicial acaba sempre sendo rude, porque é o padrão, né? Digamos que é quem manda no mascaramento. Mudar para o máximo aqui não estaria errado, não seria tão problemático, porque a diferença de ruído entre o inicial e o máximo são só 10 dB. Então dá. Eu não sei se a prof. Fernanda pensa alguma coisa diferente disso. Não, é isso aí, como a diferença é pequena, possivelmente, porque a preocupação, às vezes, de usar o máximo é causar algum desconforto para o paciente, né? Como o máximo já é muito perto do mínimo, para poupar tempo, pode sim, não tem problema. E a questão tempo muda, gente. Se nós dissermos que não muda, a gente vai mentir. O mascaramento máximo, ele é mais rápido. Eu comentei, né, com vocês que os estagiários de 5º ano, eles fazem o máximo, porque é meia hora para cada paciente, quando os estagiários que eu tenho que estão fazendo audiometria no serviço público, né. Agora, com a pandemia, tá de meia hora. Sem pandemia, tem lugares que é de 15 em 15 minutos. Imagina, aqui na universidade, na prática 1, vocês têm 2 horas para um paciente. Então, realmente, assim, muda o tempo, né? Prof, até lembro que tu tinha dito que aplicar rude seria até um carinho com o paciente, né? Por causa dessa questão do ruído ser muito forte. Mas nesse caso, pensando na questão do tempo, eu acho que se o ruído máximo estiver próximo do inicial, aí é nessa questão que não seria tão problemático esse desconforto, né? Isso mesmo. Tá. Perfeito. Toda vez que vocês calcularem o ruído inicial e o ruído máximo, e aconteceu o que eu acabei de fazer aqui com as minhas mãos, ruído inicial, ruído máximo, eu tinha pouquíssima diferença aqui entre o inicial e o máximo,
tudo bem. Mas agora, se o inicial está aqui e o máximo está aqui embaixo, deu 30 dB de diferença, por que eu vou colocar 30 dB a mais de ruído na orelha do meu paciente, gente? 30 dB é um universo quando a gente pensa em ruído. É muita coisa. Foi o que eu pensei, porque o gap é muito pequeno. A diferença ali é muito pequena, né? E daí talvez não desse, daí teria que ir para o máximo depois, então seria mais fácil já fazer agora. Bom raciocínio. Isso aí, perfeito. Gente, pensando em mascaramento, por favor, abram o coração. Vocês conseguem enxergar isso acontecendo lá? Vocês chegando, colocando o fone no paciente para o ruído, o vibrador para retestar a óssea com mascaramento, colocar no audiômetro ruído na orelha do ruído, via óssea na orelha da via óssea, vou olhar quanto que eu tenho que estimular da via óssea, vou colocar quanto que eu tenho de ruído inicial, eu já fiz as contas, então quando vocês forem fazer as contas do ruído, vocês vão entrar na cabina, tirar o fone do paciente e dizer, Dona Júlia, seu João, Dona Ana, eu vou tirar o fone um pouquinho para não ficar apertando sua cabeça, eu vou fazer umas contas e eu já volto porque eu preciso fazer uns cálculos para continuar o seu exame. Tira o fone, abre a porta da cabina. Se for verão, 40 graus, tem 50 graus dentro da cabina, abre a porta, oferece água para o paciente, pergunta se está tudo bem com ele, se ele está se sentindo confortável. Aproveita esse momento pré-contas do mascaramento e fala com o teu paciente, olha para o teu paciente. Sintam se ele realmente está bem, porque tem paciente que começa numa suadeira, começa num desconforto na cadeira e não fala pra gente que não está se sentindo bem. Às vezes, só de abrir a porta um pouquinho, eles já ficam melhores. Gente, a cabina, né, é pequena, cabe a cadeira e mal é mal um pouco de espaço em volta. As do SAF agora vão ser um pouco melhores, mas as do USM são pequenas. Eu também não sei se a gente volta para o USM, talvez a gente fique só no SAF. Mas, enfim, façam esse momento pré-contas um momento de cuidado. Tira o fone, pendura na parede, sempre pendurem na parede, fone, vibrador ósseo, o gancho do imitanciômetro, pendura na parede, cuidem das coisas que a gente tem. Tudo que estraga e quebra a gente, para nós no serviço público, é um parto para mandar arrumar, é caro, não tem dinheiro, tem que fazer licitação. Se a gente estraga um fone, pode ter certeza que a gente vai ficar o ano inteiro esperando para arrumar. E para nós, na nossa situação de formação profissional, para vocês, um audiômetro a menos é muita coisa. Então, cuida, pendura o fone com carinho, coloca a capinha no vibrador, quando coloca o vibrador na parede, deixa ele encapado, o vibrador é muito sensível, bate na parede, pode estragar, coloca ali. Ofereceu água, leva água para o paciente, pergunta se ele está bem. Fez as continhas todas, arruma o audiômetro, vai lá e coloca o fone, coloca o vibrador. Por que eu tô falando tanto do coloca o fone, coloca o vibrador? Porque a gente faz muito mascaramento de via óssea. Então, e é a condição na cabeça mais difícil para o paciente. Porque mascaramento de VA, ele vai estar só com fone, mascaramento de logo, ele vai estar só com fone. Vocês estão bem com o mascaramento, porque ele é o que mais incomoda na hora H. Nesses nossos 3 encontros, deu para dar uma clareada, repensar nas fórmulas, pensar no ruído inicial, no máximo, nos platôs. Aquilo que eu fiz na primeira aula, de mostrar os audiômetros, onde que eu aperto, deu uma ajudadinha? Sim, prof. Só complementou ainda mais do que nós já tinha conhecimento. Fez nós retomar o que nós já tinha aprendido contigo. Pronto, tá. Então, ótimo. Então, gente, para nós nos encaminharmos para o final, tu ia falar, Fê? Eu ia falar. Ah, desculpa. Lembra que eu tirei aquelas fotos também do audiômetro? Lembro. Eu também fiz esse passo a passo aí para mim. Ai, que bom. Eu fiz cacetinhas para mim não me perder. Dani, tu tens algum audiômetro diferente desses que eu fiz a apresentação ou tu tens os mesmos? É o mesmo. Tá. Eu posso até mandar se vocês quiserem. Sim, porque daí a gente complementa aquele material ali que a Vanessa fez para nós. Eu mando no grupo, prof. Tá ótimo. Obrigada, Dani. Sim.
Gente, então, para nós nos encaminharmos para o fim aqui, vou só fazer um exemplo ao contrário, né? Porque aqui a gente colocou ruído também para nós pesquisarmos essas ósseas. E eu vou pegar aqui em 4.000, tá? 35 é o limiar da via aérea. Então, nesse momento, a minha orelha direita é a não testada e a minha orelha esquerda é a testada, tá? A orelha direita, ela vai ganhar ruído e a orelha esquerda vai ganhar tom. 35 é o limiar, mais 15 de efetividade. O meu ruído inicial é 50. 50 de ruído inicial. 15 mais 35 é 50. O que aconteceu aqui? Mascaramento mínimo? O meu ruído... Não, mas eu entendi o que tu pensaste, a gente já chega no mínimo. O meu ruído inicial, ele é igual ao meu ruído máximo. Daí eu pensei, do mínimo nasce o máximo, uma coisa assim, não era, prof? Isso. O ruído mínimo deu origem ao ruído máximo, eles ficaram no mesmo valor. Tá, e agora, prof, ruído mínimo igual ao ruído máximo. Vocês foram obrigados a utilizar a técnica de mascaramento máximo, porque vocês não poderiam usar platô aqui. Porque se vocês fizessem um platô, vocês super mascarariam. Como assim? Ó, 35 mais 15, 50. Esse é meu ruído inicial. Eu vou lá e pego a via óssea da orelha que eu vou testar, retestar com mascaramento. 15 mais 35, que é a fórmula para o mascaramento máximo, eu caio aqui, no mesmo lugar, 50. Então, o mínimo e o máximo, eles estão juntos, eles estão no mesmo lugar. Obrigatoriamente, eu não posso usar a técnica de Rude. Eu troco a técnica e uso o mascaramento máximo, porque foi o que permitiu por esta via óssea. Tudo bem? Mas eu posso usar duas técnicas diferentes para mascarar Pode. o mesmo paciente? Pode usar técnicas diferentes. Porque quando a gente fala... Foi a Ari que falou? Porque, Ari, quando a gente fala assim, ó, que o nosso pontapé inicial, o nosso ponto de partida é rude, é porque essa é a nossa técnica padrão. A técnica do mascaramento máximo, ela é facilitadora no sentido de velocidade, mas ela é ruim no sentido de quantidade de ruído em algumas situações. Nesse caso, a gente pode perceber, no outro exemplo, que o mínimo e o máximo estavam muito perto. Eu comecei pelo rude, mas não pude dar todos os platôs. Aqui, eu comecei por rude para ter o pontapé inicial e me dei conta, ao calcular o máximo, que eu não poderia fazer nenhum platô. Então, automaticamente, eu estou usando a técnica do ruído máximo. Então, a gente pode, sim, fazer rude e fazer máximo, no mesmo caso, no mesmo paciente, na mesma avaliação. Não tem nenhum problema. Até porque tem momentos que os próprios achados vão nos obrigar a mudar de técnica. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vou fazer uma simulação para chegar no mascaramento mínimo que o Wellington falou e a gente encerra por conta do horário, tá? Gente, digamos que essa óssea aqui, ó, estivesse em 0, tá? Aqui o 4.000 estivesse em 0. Pensem nessa óssea em 0. Daí, quando a gente vem aqui para colocar ruído, eu vou pontapé inicial rude. 35 mais 15, 50. Esse seria meu mascaramento inicial. 50. Na orelha direita. Se a óssea aqui estivesse em 0, 0 mais 35, 35. Se o meu ruído inicial é 50 e o meu ruído máximo é 35, vamos lá no limiar. 35 é o limiar do paciente.
Então, assim, 50 eu não posso usar, porque 35 é o máximo. Se o máximo é menor do que o ruído inicial, eu já sei que eu vou supermascarar. Eu não posso usar o ruído inicial, eu não posso usar rude. Então, Ari, aqui mais uma vez se fortalece a questão de que eu posso usar mais de uma técnica na hora que eu estou fazendo o exame. Então, olha só, eu calculei o inicial, deu 50, aqui, ó. Eu calculei o máximo, deu 35. E agora? 35 é o limiar, 35 é o máximo de ruído que eu posso usar. O que eu faço? Eu aplico esse mascaramento, sabendo, partindo do princípio que o mascaramento que eu estou usando é mínimo. Ele está no limiar do paciente, eu não tenho efetividade. Então, nesses casos, se mantiver um gap, a gente pode colocar uma observação também. Na frequência de 4.000 Hz, não houve efetividade no mascaramento, foi utilizado o mascaramento mínimo. Não só pode como deve, né, Mi? É. Não só pode como deve. Deve. Verdade, falei errado, gente. Deve. Porque vai ficar um gap ali e talvez esse gap seja falta de mascaramento. Porque a gente não pôde mascarar, senão a gente super mascararia. Mas, prof, então eu vou super mascarar, porque daí eu fecho o gap. Não, a gente tem que deixar as respostas onde nós encontramos. Tem algum motivo para aquela via óssea estar lá em cima, para aquela via aérea estar lá embaixo. Se a gente aumenta o ruído aqui para essa óssea que eu estou testando ouvir o ruído, ela vai baixar porque ela está ouvindo o ruído. E ela não pode ouvir o ruído. Quem tem que ouvir o ruído é essa. Para essa sair da jogada e não ajudar essa. Então, eu faço a aplicação desse ruído de 35, sabendo que eu estou fazendo um mascaramento mínimo. Se o gap se mantiver, eu vou colocar uma observação. Na frequência de 4.000 Hz foi realizado um mascaramento mínimo devido à possibilidade de supermascaramento. Ou não houve efetividade no mascaramento de 4.000 Hz e foi realizado um mascaramento mínimo para evitar supermascaramento. Eu ainda uso, não foi possível utilizar o nível necessário de mascaramento no reteste de via óssea de tal frequência, por risco de supermascaramento. Né? O negócio é assegurar que realmente a gente tentou, a gente sabe que tem que ser feito, mas não foi possível, e ao mesmo tempo se teve cuidado para evitar um outro risco, né? Então, a observação é bem importante. Ellington, você conseguiu entender a diferença ali do mascaramento mínimo? Sim, prof. Porque eu imaginei que tu tivesse pensado isso, porque eu lembro de eu falar na aula, né, desses casos de que o mínimo já gerava o máximo pela fórmula do mascaramento máximo nas ósseas boas com as aéreas. Enfim, exatamente o que a gente mostrou agora. Mas o mínimo é quando a quantidade de ruído que eu posso aplicar, ela é exatamente no linear, pela fórmula do mascaramento máximo. Tudo bem? Tudo bem. Gente, então assim, ó, nós esperamos de verdade que esteja tudo bem. E para a semana que vem, então, a dinâmica vai ser diferente. E a gente conta com vocês aí com as câmeras abertas, participando e contando como que foi resolver os casos que a prof. Fernanda mandou para vocês por e-mail. Nós intencionalmente fizemos uma ordem crescente de complexidade no sentido de raciocínio clínico, porque a gente tentou aqui criar uma base para que essa base pudesse ser sustentável para vocês conseguirem resolver esses casos aí em casa. E, gente, é muito rico vocês pararem para fazer, porque é só quando a gente para fazer que a gente vê onde é que a gente está compreendendo, onde que ainda está faltando, para chegar já com as dúvidas formuladas, aproveitar, fazer render esse tempo que a gente tem junto, né? Então, é super importante, tá? A gente conta com a colaboração de vocês para fazer tudo e aproveitar, tirar todas as dúvidas.
que vocês ainda tiverem. Dúvidas ainda vão ficar, vai chegar na prática, às vezes vão surgir casos que a gente não discutiu, é assim mesmo, mas quando você consegue ter uma base